Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quarta-feira. Que bom ter você aqui de manhã cedo para ficar muito bem informado e com as notícias analisadas por esses dois craques agora, porque o time entrou em campo, eu vou ser a juíza e temos dois grandes craques, né, Lúcio Sorge? Bom dia. Ponta esquerda e ponta direita. Eu já tô... Preocupado. É que hoje é quarta-feira. Olha, mas antes de comentar, bom dia, Nayara Moura, bom dia, professora Haroldo Arruda, bom dia você que nos honra com a sua companhia. Espera aí, de âncora revelação de Mato Grosso não, do centro-oeste brasileiro, não é isso? De âncora, agora ela é juíza, é isso? Juíza. É isso? Já pensou? E aqui Ia o ser seguinte, todo mundo aqui expulso. ela age de ofício, não é, professor? Exatamente, com assim, todo o poder. Acabou. É o Supremo. Vou usar um apito também. Um apito e a bandeirinha. Apito e a bandeirinha. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Quarta-feira, vamos embora. Quartou. Meio da semana. Eu adoro quarta-feira. Eu acho que é o melhor dia da semana. É um dia que... Não, porque é só você imaginar que é sexta. Pronto. Difícil, né? Funciona bem. Difícil. Não é meio de semana, dá pra dar uma quebrada assim, fazer algo diferente, entendeu? Só Mas tem que Haroldo, acordar né, cedo. Lúcio? Mas tem que acordar cedo. Os meros mortais dormem cedo. Gente, olha, participa aqui com a gente. O WhatsApp está no cantinho da sua tela. Você já conhece aí 999872151. Manda seu WhatsApp aqui pra gente. O pessoal já manda bom dia logo cedo. Manda, comenta que a gente vai ler, tá bom? E aqui, claro que hoje nós vamos falar de judiciário, vamos falar da Justiça Nacional. Vamos também falar de Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Mudou ali o presidente da Assembleia. Ontem à noite tem matéria daqui a pouquinho pra gente. E tem também coronavírus, viu, gente? Dados assustadores da Covid-19 aqui no estado. E deixa eu só trazer aqui a informação, uma denúncia, né? Porque a gente já está aí, enfim, numa época de vacinação e a gente tem acompanhado também as pessoas aplicando vacina de forma irregular e tudo que está, né? Todos esses escândalos em cima da vacinação. Olha só, eu quero ir para o GD, para o portal Gazeta Digital, trazer aqui a denúncia que virou matéria no GD. Cuiabá registrou o primeiro caso suspeito de que a dose da vacina contra a Covid não foi aplicada corretamente. Isso aconteceu com um idoso de 88 anos. Tem aí, então, vídeos que circulam, né, dessa dose aí que não foi aplicada corretamente e o idoso que acabou, então, denunciando isso, né? Mas tem a nota aí da Secretaria Municipal de Saúde. Olha só, sobre o vídeo que está circulando nas redes sociais da vacinação de um idoso que supostamente não ocorreu na Prefeitura de Cuiabá, tá, gente? Por determinação do prefeito Manuel Pinheiro, as imagens foram encaminhadas às autoridades policiais competentes para análise e perícia. A decisão foi tomada para que não haja o risco de se cometer uma injustiça com profissionais da saúde envolvidos. Qualquer tipo de denúncia em relação à vacina será acompanhada de perto pela Prefeitura. E a Prefeitura ressalta dois números aqui importantes, viu, Haroldo e Lúcio? O WhatsApp da ouvidoria e o 0800 para denúncias. Tem o WhatsApp aqui que eu estou frisando na sua tela, que é o 65992639779 e também o 0800, que é o 0800 645-0156. E a gente sempre traz aqui esse alerta. Filme, acompanhe a vacina do idoso. Fica ali juntinho da pessoa que vai tomar a vacina. E se você é a pessoa que vai tomar, olha bem para ver como está sendo aplicado. Depois daquelas duas autuações que foram feitas com aquelas duas profissionais de saúde, que elas foram autuadas e presas, né, por conta exatamente da simulação da aplicação da vacina em dois idosos, que a orientação do Ministério da Saúde é que seja aplicada 0,5 ml da vacina. E existe também uma orientação paralela das autoridades locais para que realmente alguém acompanhe, no caso específico dos idosos, esta vacinação. Que filme, se for o caso, acompanhe a vacinação para que se ocorra de forma tranquila e transparente, né?
Agora, o que acontece assim, nós estamos a caminho de vacinação de 210 milhões de brasileiros, pelo menos é a expectativa, né, que ocorra em 2021. A caminho assim, a caminho longo, é isso? Longo. É, mas porque a gente até tem... aqui foram o quê? Até aqui foram vacinados aí com a primeira dose... 5 milhões e meio. Não, um pouco mais, né? Deve estar próximo aí de 6 milhões aí de pessoas. Mas eu estava vendo ontem uma notícia, Lúcio, o Brasil é 23% mais eficiente na aplicação da vacina que o mundo. O problema é que a gente não tem a vacina. A gente precisa ter as doses da vacina, a vacina está faltando em alguns países nesse também. Nesse caso, né? dado eficiência, não tem muita relevância. Precisa ter, quando se tem a vacina, a rapidez nos municípios, né, nos estados e municípios, para a aplicação da vacina é considerável. Nós temos uma estrutura boa para isso, né? O que falta são as doses. As doses precisam chegar para que isso possa acontecer. Olha, deixa eu ir rapidinho antes de chamar o João ao vivo para as participações, porque tem muita gente aqui participando, dizendo que a gente é um máximo. Ô, Simone, obrigada aqui pelo seu carinho logo cedo. Bom dia para você. Pessoal aqui então no WhatsApp do A Notícia de Frente. Vamos aqui, pessoal, ver se a gente coloca o WhatsApp aqui na tela. Será que o pessoal aí em cima tá me ouvindo para a gente colocar o WhatsApp aqui na tela do A Notícia de Frente? Opa, agora sim, achei que ia encerrar o programa. Olha, cobra muito. É que primeiro é o seguinte, não deu certo, é que primeiro colocaram o Instagram da juíza. Tá âncora. Não, mas veio o selo, você viu? Você viu o selo? É para cortar, né? Entendeu? Olha aqui, vamos lá, é a bandeira, olha aqui. O pessoal dando bom dia. Olha aqui, tem mais gente vacina. Bom dia, realmente, quando acontecer os casos de fraude, agora confirmado, a pessoa deve ser demitida, além de ser presa, o que aconteceu, sem direito à fiança. Isso mesmo, gente. O pessoal está aqui, então, dando bom dia também. Bom dia, vocês estão de parabéns. Um abraço para todos os funcionários da Guache, que o pessoal já está aqui de Barra do Bugres participando e acompanhando a gente. E falando de vacina, falando de coronavírus... Nesse caso aí da brincadeirinha que fazem, da brincadeira não, né? Do crime, né, que praticam em relação à vacina, fazendo de conta que vacinaram, no Brasil já chega perto aí de 5 mil casos. 5 mil casos? 5 mil casos, são 4.700 casos, né? Informação de ontem, né? Sobre esse crime, né? Que se pratica, né? Sabe-se lá o que é que passa na cabeça desses profissionais da saúde para fazer uma barbaridade desse tamanho, normalmente até pelos grupos aí prioritários, né? Normalmente não, na grande maioria, na maioria absoluta, com idosos, né? Idosos. Pessoas acima de 75, 80 anos, né? Exatamente. Aí a grande dúvida é o seguinte, o que é que essa gente tem na cabeça, né? O que é que eles têm na cabeça? Certo, agora a gente sempre recebe aqui diversas reclamações do transporte coletivo, né? Estamos no meio de uma pandemia e um dos maiores disseminadores é justamente o transporte coletivo. Vamos agora ao vivo com o João Fernandes, o repórter João Fernandes, saber aí como que está essa movimentação na região central, se está tendo respeito às medidas de biossegurança, se as pessoas estão indo sentadas, se tem aglomeração ou não. João, conta pra gente. Bom dia. Oi, Nayara. Bom dia para você, Lúcia, Haroldo. Bom dia para quem assiste a gente também. Olha só, vendo aqui tão de perto a situação nas estações de ônibus aqui na capital, a gente acaba tendo a explicação, o porquê de tantos novos contaminados todos os dias. Estamos bem do lado aqui da estação Alencastro, no centro da capital, encostado na prefeitura. Daqui saem ônibus para várias partes aqui da capital cuiabana. A gente chegou mais cedinho, ali dentro tinha muita gente dentro da estação, completamente lotada. Fica difícil respeitar aquele distanciamento. Como você falou, Nayara, a nossa redação tem recebido muitas reclamações de usuários dizendo que normas de segurança, protocolos de segurança para evitar o contágio não estão sendo cumpridos, principalmente pela prefeitura. Fica fácil de entender isso. Olha só, as estações cheias, ônibus lotados. Valdeir, mostra para mim, antes que o ônibus saia agora, olha só como é que está o ônibus. Tem gente aqui na escada
né, que não consegue entrar, não consegue ir para o corredor, de tão lotado que os ônibus saem daqui. Além disso tudo, além da lotação dentro dos ônibus, que não há distanciamento nenhum, aqui dentro das estações também não tem como distanciamento, não tem no banco, né, aquele lugar reservado, não tem também álcool em gel, não tem dispenser de álcool em gel. Aqui havia uma pia aqui dentro com água e sabão. Essa pia sumiu. Disseram que ela foi colocada do lado de fora e lá do lado de fora sumiu. Deixa eu falar com você, amigo. Vem aqui, por favor. Você que é usuário. Qual que é o teu nome? Sou o Kilber. Bom Kilber. dia. Você usa o ônibus todo dia, você pega o coletivo todo dia? Todos os dias. E é sempre assim, Kilber? Não tem distanciamento, ônibus sempre lotado, aqui dentro o álcool em gel não se encontra, né? Arruma sua máscara para mim, por favor. Tá fora do nariz, isso. O lance é andar sempre certinho, né? É sempre lotado assim, Kilber? É sempre lotado, entendeu? Inclusive, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que o prefeito falou, que realmente os nossos ônibus iam mudar. Fora isso, fora quando chove, é totalmente uma vergonha, entendeu? Fora a lotação, a superlotação, né? Que, principalmente de manhã, que ninguém respeita mesmo. Hoje em dia ninguém está respeitando isso. Ar-condicionado, o senhor disse que também não tem aqui. Aqui nesse negócio aqui, eles fizeram, parece que foi só para colocar mesmo, porque nada funciona. As tomadas que eles colocaram para esse negócio do Wi-Fi aí, para a gente colocar o celular, os ar-condicionados aí estão horríveis, que chega na hora do calor, nada gela aqui. Ou seja, fechou todo mundo aqui dentro e não tem estrutura nenhuma. Não tem mais você olhar os horários, acabou, porque depois que teve o furto aqui, eles não fizeram mais nada, não buscaram saber e acabou que ficou assim, paralisado, acabou tudo. Ok, obrigado, Kilber. Tá joia. Bom trabalho para você. Ou seja, no comecinho da pandemia, até a prefeitura começou a respeitar, a colocar os protocolos de segurança em prática, mas o tempo foi passando, né? A pandemia foi evoluindo, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, né, Nayara, que em 24 horas o estado já registrou o maior número de mortes desde o começo da pandemia, e a gente explica isso, né? Olha só, quantas pessoas dentro do ônibus, aqui dentro da estação, ou seja, não há um distanciamento, todo mundo preocupado, né, com o contágio, tenta fazer esse distanciamento, mas fica difícil. Aqui dentro, só para repetir, não tem álcool em gel, não tem dispenser, né, não tem aquele totem para poder utilizar o álcool em gel. Tinha uma pia para lavar a mão com água e sabão, não tem mais também. A senhora usa o ônibus todo dia? Todos os E é dias. sempre assim, lotado? Pouquinho. Você não fica com medo de ser contagiada? Com certeza, né? Quem que não fica, né? Fica Tem que se assim. cuidar, né? Com Tem certeza. álcool em gel na bolsa? Tem sim, graças a Deus. Obrigado, viu? Boa viagem e bom trabalho. Então é isso, viu, Nayara? Cada um com o seu álcool em gel, individual, na bolsa, porque se for depender das estações, segundo os usuários aqui, nenhuma tem dispenser de álcool em gel, não tem mais aquela pia também. E repito, isso acaba explicando, né? Cada vez mais pessoas contaminadas com o coronavírus e mortes. Daqui a pouco, Nayara, depois do intervalo, a gente vai voltar para falar, inclusive, desses números. Em 24 horas, o Mato Grosso, o estado, registrou o maior número de casos de pessoas que perderam essa batalha para o coronavírus. Daqui a pouco, esses números alarmantes. Nayara, volto com você. E só Obrigada. trocar uma informação Obrigada, João. com o repórter João Fernandes. Será que ele está ouvindo né? a gente ainda? Ele, por exemplo, ele chegou há pouco tempo aqui em Mato Grosso. E só informar para ele aqui também é o seguinte, que esse quadro aí, que nós acabamos de acompanhar na participação do repórter João Fernandes, vem lá desde o início da pandemia. O que acontece aí é uma verdadeira irresponsabilidade. Olha lá. Olha lá. E o seguinte, e um detalhe aí que precisa ser registrado é que a população, os trabalhadores, estão fazendo a parte deles. Você viu alguém sem máscara aí? Não. Você viu, Não, professor? todo mundo Eu com também não vi. Eu não vi ninguém sem máscara. Agora o seguinte, ali não tem o álcool gel, né? Aí o João Fernandes falou, olha, tinha uma pia aqui, a pia sumiu. Pois é, João. Essa pia, quando colocaram aí, ela não tinha nem sabão e nem água. Depois arrumaram. Agora é o seguinte, aí, vendo essas imagens novamente, a gente é o seguinte, não tem outra coisa para ser dita a não ser a irresponsabilidade do poder público. Estão colocando em risco
em risco todo santo dia milhares de pessoas. E aí é o seguinte, é sempre bom a gente colocar, nós temos aqui, né, um transporte coletivo, olha só, nós temos aqui a qualidade do transporte coletivo, ela é simplesmente indecente, deixa muito a desejar. Agora é o seguinte, o poder público, o que é que o poder público faz? Ao invés de cobrar as empresas, porque elas prometeram, né, que ia ter álcool gel dentro dos veículos e que iam higienizar esses ônibus lá no final da linha. Não estão fazendo nada disso, as empresas não são cobradas, não são fiscalizadas, e aí o prejuízo sobra para as pessoas que têm que utilizar o transporte coletivo. Muitas não, todas elas expostas ao risco da contaminação, de parar num hospital, né, de parar numa UTI e até o seguinte, até problemas muito piores que esse, que é acabar perdendo a vida, mas falta sensibilidade. Ao invés de defender o usuário, eles ficam preocupados em proteger o bolso do empresário. Por que é que nos horários de pico eles não colocam mais ônibus para circular? Para proteger os usuários e os trabalhadores. João está aí com você, Lúcio. Ele está te ouvindo. Então, João Fernandes, infelizmente, essa é a situação desde o início da pandemia, né? A falta de sensibilidade do poder público, que não está nem aí para esses usuários aí, como o João Fernandes mostrou agora há pouco. E o seguinte, as pessoas só reclamam, né? Olha, não tem álcool, não tem água, né? Não tem higienização dos ônibus. Infelizmente, esse é o quadro. E aí depois a autoridade vem e fala, olha, vocês têm que ter responsabilidade, têm que ter consciência. Não é isso, João Fernandes? É isso, e é sempre assim. A gente chegou aqui cedinho, Lúcio, 20 para 6 da manhã, 15 para 6 da manhã, e já era essa situação, muita gente aglomerando aqui para poder entrar no coletivo. O que você falou é realmente não tem álcool em gel, não tem o dispenser, aquele que a gente encontra na parede, que é só colocar a mão e utilizar o álcool. Mas a gente viu o álcool, vem aqui, Valdeir, por favor. A gente viu o álcool, tá bem ali, ó, tá naquele cantinho, mas não é, infelizmente. Estou vendo de longe aqui, ó, é um álcool, né? Está aqui em cima de um carrinho que é para fazer a limpeza, a higienização do espaço, mas não é para o usuário do ônibus poder utilizar, infelizmente. O álcool aqui, nessa estação, ele está de enfeite. Está ali no cantinho, né, guardado, reservado para higienização, como você mesmo falou, né, Lúcio? Os ônibus, eles eram para serem higienizados sempre no final da rota, né, no ponto final, e isso não vem acontecendo. Agora eu vou falar outra coisa para vocês, viu? Aqui dentro está quente demais, está muito quente. Aqui dentro fica impossível, né, as pessoas não se encostarem. Olha só, não tem distanciamento, aquele 1,5 m, 2 metros, impossível. Não tem como andar longe um do outro aqui, tampouco dentro dos ônibus. Sai toda hora um ônibus lotado, cheio daqui, viu? Tá complicado, e isso explica tanta gente contaminada todos os dias, né? O que acontece é o seguinte, veja bem, esse terminal, né, inclusive chamou muita atenção a época que foi feito por conta dos custos desse terminal. Ele custou quase 2 milhões de reais aos cofres públicos, né? Mas o que me chama a atenção é exatamente essa falta de competência por parte do poder público de manter algo com uma certa qualidade de serviços aos usuários do transporte público de Cuiabá. Não consegue. Absolutamente nada funciona nesse terminal. E há muito tempo. Esse é um ponto que nos chama a atenção, sem dúvida alguma. E o outro ponto é exatamente esse, em que os interesses dos empresários de ônibus políticos principalmente, estão muito atrelados aos interesses do próprio gestor público. Não tenha dúvida. Nenhum gestor público teve, de certa forma, coragem para fazer esse enfrentamento, salvo há muito tempo atrás, que entrou nessa briga e tentou, de certa forma, e conseguiu melhorar, pouco que seja, o transporte público Cuiabá, que foi o ex-prefeito Roberto França. Fora isso, mais ninguém, só promessa. Eles não dão conta de enfrentar estes empresários, porque têm um poder político muito forte e que na época da campanha acabam financiando campanhas políticas, certo? Justamente para não mexerem com eles durante todo o período de gestão, isso é fato. Então você tem aí a turma do transporte coletivo, você tem a turma da coleta de lixo,
né? Você tem uma série de concessões que não são só concessões de fornecimento de transporte ou de coleta de lixo, mas também concessão de outras coisas, né? Que estão simplesmente amarradas politicamente e impedem com que o gestor possa fazer uma boa licitação, abrir o mercado e cobrar, né, com veemência uma qualidade de serviço com qualidade. E Haroldo, só para a gente lembrar, foi suspensa por um período os ar-condicionados nas estações, mas foram liberados em outubro do ano passado, então era para estar funcionando. O ar-condicionado era para estar funcionando justamente por essa época de calor intenso. Está chovendo, mas o calor e ambiente tá fechado para a muito forte. contaminação da Covid-19 é muito pior. Então muito, é melhor te muito fechar, pior. se for para deixar da Não, forma e o mais que interessante é assim, o que eu acho que é o grande problema dessa situação toda é que você está abrindo escola, você está abrindo shopping, você está abrindo tudo, de certa forma, mas aquele meio que é transmissor, que é o transporte coletivo, que deveria ser, de certa forma, controlado pelo poder público, isso não acontece. Isso vem desde março do ano passado. O quanto nós exigimos aqui e pedimos, pelo amor de Deus, para que aumentassem a frota, para que realmente não houvessem as aglomerações, para que se tivesse fiscalização nos terminais, para que isso pudesse ser organizado. Mostramos, inclusive, exemplos que foram muito bem sucedidos, por exemplo, em Curitiba, em que os ônibus saíam só com a metade dos assentos preenchidos, a outra metade, para não dar prejuízo para o proprietário do ônibus, a prefeitura subsidiava, pagava essa diferença, né? Acabou pagando essa diferença. Então, só que não foi feito absolutamente nada. Vamos aqui às participações, daqui a pouco o João vai voltar com os dados estarrecedores da Covid, do último boletim, e com algumas medidas de algumas cidades e órgãos, tá? Vamos aqui à participação, olha a participação dos ouvintes. Venho parabenizar pela atitude e mostrar essa dificuldade que temos diariamente com o transporte público. Aqui em Várzea Grande também acontece a mesma coisa. O pior de tudo, todas as vezes que algum representante de empresa de ônibus vem a público, só sabem se defender verbalmente, mas na prática não resolvem absolutamente nada, diz o nosso telespectador. Eu duro que esse mau exemplo aí que ocorre no transporte coletivo acaba sendo usado, né, como desculpa, como muleta, né, para outros setores que também não cumprem a parte deles. Por exemplo, um comerciante, né, um promotor de eventos vai falar assim, olha, tudo bem, aqui está aglomerado, mas é o seguinte, e nos ônibus? É muito mais aglomerado do que isso. Muito mais. Não é isso? Essa incoerência que eu estou dizendo. É o poder público dando o mau exemplo. Espera aí, tem que proteger o bolso do empresário, por quê? É melhor proteger o bolso do empresário e colocar a população em risco para ser contaminada pelo coronavírus? É isso? E é exatamente esta população mais pobre, mais carente que está morrendo. Não, e nós falamos aqui, por exemplo, nós mostramos as imagens aqui de Cuiabá, o telespectador aqui está dizendo, olha, a mesma coisa acontece aqui em Várzea Grande. Infelizmente é isso. Pois é. Infelizmente é isso. E são essas pessoas, repetindo mais uma vez, são essas pessoas mais simples, mais humildes, que precisam do transporte coletivo todos os dias, que estão morrendo. Essa pandemia, ela desvelou uma desigualdade social gigantesca em nosso país. Tá matando muito mais pobres do que ricos. E o seguinte, todo mundo está se sacrificando, não é, professor Haroldo? Todo mundo. Todo mundo. Agora é o seguinte, os empresários do transporte coletivo têm que ser protegidos, tem que estender lá um tapete vermelho para eles, porque eles são seres assim superiores. Não pode mexer com eles. Não pode mexer com... É por quê? É porque eles bancam campanhas eleitorais? É por isso? Será que é por isso? Não tem outra explicação. E aí? E o seguinte, né? Outra coisa para a gente registrar aqui. Vai ter concorrência. Foi feita uma concorrência depois de tantos anos, né? E aí são os mesmos que estão lá. Os mesmos que estão lá, não é isso? Sim. E aí falam, não, agora vai ter fiscalização. Assim, essa é a fiscalização em plena pandemia, os empresários fazendo aquilo que bem entendem, não estão nem aí para as orientações, para as determinações do poder público, das autoridades sanitárias. É assim que eles estão sendo fiscalizados? Tem mais gente, coisíssima nenhuma. Tem mais gente querendo contar a realidade aqui. Olha, ônibus do Pedra 90, horário das 19 horas, 7 horas da noite. No Atacadão é tão lotado que nem para
nem para os ônibus, passa 1, 2, os ônibus não param porque não tem mais vaga. É absurdo. Que diz aqui o José. E aí, olha só essa pergunta do telespectador. E aí não tem mais vaga, por quê? Porque eles não colocam mais ônibus na linha nesse momento. Ele pergunta o seguinte, um dia de transporte coletivo público equivale a quantas festas? Exatamente. E aí a Rose... Olha o que eu acabei de falar. Aí o seguinte, alguém da área de eventos, de promoções, justificando Olha, aquilo que ele não faz certo também, mas diz o seguinte, olha, aqui não está certo, mas lá no transporte coletivo é muito pior. Isso mesmo. Essa aí, olha aí, é a muleta. E a Rose fala aqui, olha, bom dia, no início da pandemia castigaram os empresários com lockdown inútil, agora entra a população sem condições nenhuma de ir ao trabalho, sem segurança mínima, cadê o prefeito? Mais ônibus, álcool em gel, distanciamento, que tristeza. Eu sempre falo o seguinte, é porque não tem interesse nenhum nisso, em melhorar isso. Quem tem a caneta na mão, que poderia melhorar isso, autoridade para melhorar isso, essa questão do transporte coletivo, né? Não tem porquê. Lúcio, se nós tivéssemos filhos de políticos, filhos de juízes, de promotores, desembargadores, entendeu? Tá? Que precisassem pegar ônibus para ir para a escola todos os dias, eu não tenho dúvida que esse transporte ia ser lindo. Tá entendendo? Ia ser lindo, maravilhoso, ar-condicionado, tudo funcionando de forma plena. Só que não é assim, porque é para a grande massa trabalhadora, massa mais pobre, mais humilde, que está ali, que precisa do ônibus, que está morrendo. Tá entendendo? Porque essa turma toda que está aqui não se envolve com isso, não precisa disso. Espirrou, vai embora para o Sírio Libanês. Por exemplo, você vai nas empresas hoje, empresas particulares, não falo nem de poder público, empresas particulares, está lá o álcool gel. Está lá o álcool gel. Aí é o seguinte, em bancos, né? Em bancos, o seguinte, teve lá um determinado número de pessoas dentro da agência, eles seguram um pouco lá para que não entre mais gente, para não aglomerar mais, né? Mas é o seguinte, vou ficar no álcool gel. As empresas lá, né, no hospital, qualquer empresa, tem lá o álcool gel, né? A medida que é uma medida de prevenção. Agora, e não cobram as empresas de ônibus, por quê? Por que é que não tem o álcool gel? Por que é que não tem o álcool gel? Eles vão gastar muito? Vão ficar mais pobres? E o seguinte, as empresas de ônibus, elas não recebem depois, não. Elas recebem antes. E em dinheiro vivo. Dinheiro vivo, né? Bom, olha só, a Justiça, vamos falar agora do cenário nacional, trazer aqui informações que a gente tem nacionais sobre o caso Flor de Lis e também Daniel Silveira. Agora, só lembrar aqui, Ana, antes de mudar de assunto, o seguinte, o poder público tinha que se posicionar sobre essa questão. Precisa se posicionar sobre isso. Precisa se posicionar. Só para informar que a nossa produção, ela está em contato aí com a Secretaria de Mobilidade Urbana, e a gente vai trazer essa resposta, se possível, ainda nesta edição. E como eu disse, daqui a pouco o João vem com os dados da Covid que são assustadores. Olha, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu afastar a deputada Flor de Lis, acusada de matar o próprio marido. Ela e o deputado Daniel Silveira enfrentam processos disciplinares no Conselho de Ética da Câmara. Confira. O presidente do Conselho de Ética, o deputado Juscelino Filho, vai escolher um relator entre esses deputados que foram sorteados hoje. Os processos da Flor de Lis e do Daniel Silveira serão os primeiros a serem analisados pelo Conselho de Ética, que por sinal estava parado desde o início da pandemia. Vamos lembrar que Daniel Silveira está preso no Rio de Janeiro por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, determinação essa que foi referendada aqui pela Câmara dos Deputados na última sexta-feira, vocês devem se lembrar. O deputado é acusado de atentar contra a democracia, defendendo o AI-5, e também é acusado de ameaçar os ministros do Supremo. Já a Flor de Lis é acusada de mandar matar o próprio marido. A Justiça decidiu, por unanimidade, afastar Flor de Lis do cargo de deputada federal. Bom, os processos no Conselho de Ética costumam demorar de 60 a 90 dias para serem concluídos e podem levar à cassação do parlamentar. E só uma informação aqui, que a deputada federal Flor de Lis dos Santos e Souza, ela foi internada após essa decisão, passou mal aí e foi hospitalizada. Deixei aqui a notícia, perdi aqui a notícia, perdão. Após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu afastá-la do cargo de parlamentar, a assessoria de imprensa confirmou que Flor de Lis foi levada para o hospital em Niterói, na região metropolitana do Rio.
ainda não há detalhes do estado de saúde da deputada. Eu particularmente acho que é uma grande chance da Comissão de Ética do Congresso de tentar moralizar, inclusive produzir um pouquinho mais de credibilidade, né, junto àquela instituição, levando ao afastamento dos 2 parlamentares, não só dos 2 parlamentares, mas de muitos outros que estão ali dentro e já teceram, de certa forma, não só discursos e tiveram atitudes ácidas que poderiam ter sido, de certa forma, sentenciadas, né? Poderiam ter sido punidos pela Comissão de Ética no Congresso Nacional e, à época, não foram. Acabaram engavetando aí situações, inclusive, piores, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é uma grande oportunidade da Comissão de Ética para que realmente possa mostrar para que serve a comissão, né? E é uma oportunidade para a Comissão de Ética, nesse caso aí, é para a Comissão de Ética lá da Câmara Federal. Câmara Federal, Que estava lá com os trabalhos suspensos desde o ano passado, lá no início da pandemia. Agora é o seguinte, resolveram mexer o corpo, né, por causa desse escândalo, né? Aliás, desses dois, agora do escândalo provocado aí pelo Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, né, atacando a democracia, invocando lá a medida mais dura do regime militar, que foi o AI-5, aí a Comissão de Ética vai funcionar. Devia o seguinte, servir de exemplo também a Comissão de Ética da Câmara Federal. Devia servir de exemplo lá também para o Senado Federal, não é? Claro. Né? Tem vários casos lá na Comissão de Ética que é o seguinte, estão lá adormecidos nas gavetas do senador Chico Rodrigues, o do dinheiro na cueca, não é isso? Que escondeu o dinheiro na cueca porque quando viu a Polícia Federal achou que era uma quadrilha, não é isso? No caso específico. Tem o caso também da rachadinha, né? Pois é, nesse de Flávio caso aí, Bolsonaro. Exatamente. Nesse isso? caso, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, por isso que eu disse que existem casos, inclusive, até mais graves, né? Eu acho que, por exemplo, no caso do Flávio Bolsonaro, em que agora, de certa forma, não deixaram quebrar o sigilo dele, né? O Superior Tribunal de Justiça. E agora, vão xingar o STJ ou não? Não, nesse agora caso não, específico, né? Nesse caso específico, esse parlamentar já devia ter sido afastado há muito tempo. Há muito tempo, exatamente para tentar provar a sua inocência. Todas as vezes que existe máculas, nesse caso aí, dúvidas, senador, né? Senador, né? Senador, porque a rachadinha foi deputado, né? Mas quando era deputado, lá exatamente. no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, acho que 2 pesos, 2 medidas, né? A gente precisa moralizar as instituições, desde o Supremo Tribunal Federal, com atitudes que sejam condizentes com o bom senso, né? Com aquilo que realmente a sociedade acredita que seja bom, seja verdade. E não, de certa forma, tapar o sol com a peneira, né? Encobrir ou acobertar determinado parlamentar porque está dentro de um grupo político forte, sabe? Com amarras políticas. É isso que precisa acabar no Brasil. Esse é o famoso jeitinho brasileiro para poder resolver as coisas. E o interessante nesse caso aí do Flávio Bolsonaro, ontem, nesse julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça, quem é que estava lá? Qual o advogado que estava lá? Um senhor de nome Frederic Wassef. Onde foi encontrado lá aquele assessor de Flávio Bolsonaro na casa dele. Era um foragido, né? Era foragido da justiça e foi encontrado na casa desse advogado, Frederic Wassef. E aí depois o seguinte, depois do resultado do STJ, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista, né? Não sei se foi entrevista ou uma live que ele fez. Quem estava ao lado dele? Frederic Wassef. E aí é o seguinte... Quando prenderam lá, eu esqueci o nome do que foi preso lá, na residência do Frederic Wassef. O Queiroz, famoso Queiroz. Quando o Queiroz foi preso, na casa do advogado Frederic Wassef, comunicaram aí, pelas redes sociais, o seguinte, olha, o Frederic Wassef não é mais o advogado da família Bolsonaro. Pelo visto, voltaram atrás. Mas não está certo, por exemplo, o que a Hoffmann disse ontem, né? Porque o pai dele já acobertou, já mexeu os pauzinhos para poder livrar o filho disso e daquilo. Olha, são 2 CPFs diferentes. É o tipo da coisa que eu não concordo. Por exemplo, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, para atingir a Janaína Riva, acabam agredindo o pai dela, o deputado José Riva. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela tem um CPF, José Riva tem um CPF dele, tá entendendo? Flávio Bolsonaro tem um CPF dele, o Jair Bolsonaro tem um CPF dele, eu tenho o meu CPF, eu sou Haroldo Arruda Júnior, meu pai é Haroldo Arruda, cada qual responde pelas consequências dos seus atos. Isso que é importante a gente ressaltar. Gente, né?
Deixa eu saber os destaques, porque daqui a pouco a gente vai falar de coronavírus. Então, o seu destaque tem a ver também, né? Vacina? Tem a ver vacina, porque ontem o Supremo Tribunal Federal liberou para que os estados e municípios possam adquirir essas vacinas. Mas existem algumas condicionantes aí para que isso possa acontecer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E quem é que pode, de certa forma, adquirir essas vacinas e como é que isso pode acontecer nos próximos meses aqui no Brasil. E você, Lúcio? O meu destaque é sobre uma reportagem exclusiva do jornal A Gazeta desta quarta-feira, né? É a capa do jornal A Gazeta de hoje, exclusivo cartas de crédito, CPI aponta rombo de 73 milhões em pagamentos ilegais ao MP. Ou seja, apareceu a Margarida. Ou melhor, apareceu o relatório da CPI da Assembleia Legislativa, que estava guardado a 7 chaves lá na Assembleia Legislativa. E aí, essa reportagem exclusiva, que a gente detalha daqui a pouco aqui, é um trabalho aí de investigação, né? Dos repórteres Lázaro Thor Borges e de Pablo Rodrigo. E aí o seguinte, eles receberam esse relatório. Esse relatório foi entregue no envelope, né? Sem identificação, né? Mas é isso, daqui a pouco a gente volta a falar aí sobre esse rombo de 73 milhões de reais em pagamentos ilegais ao Ministério Público. Esse relatório é o seguinte, ele foi produzido, não foi votado, guardaram ele, tinha um mistério terrível em cima disso. Bom, então as informações sobre esse relatório, principalmente aí a essência dessas informações, está nessa reportagem de hoje do Jornal A Gazeta, que daqui a pouco a gente comenta mais um pouco. Foi arquivado, né, essa CPI das cartas de crédito, né? Acabou sendo arquivado, o Leonardo, que era o relator, apesar de ter apontado improbidade administrativa, deram um jeito lá e acabaram arquivando, né? E aí, daqui a pouco eu acabou conto seu porque... destaque? Não acabou ainda não, mas daqui a pouco eu conto. Não, mas ontem ele acabou comigo. Daqui a pouco eu conto. Ai, tá vendo? Revanche. Revanchismo. Isso é revanchismo. Vamos parar. Revanchismo, represália. Por falar em represália, foi por causa disso, né, que surgiu essa CPI. Certo. Né? Essa CPI foi uma represália. Bom, daqui a pouco a gente detalha mais. Olha só, tem notícia quente, notícia exclusiva aqui pra gente sobre a vacinação, tá? Que o secretário Gilberto Figueiredo traz aqui pra gente, eu vou dar no próximo bloco. Fica aqui.